Pois bem, para aqueles que não estiveram da outra ação ou que não conheçam ainda, eu sou Fábio Freitas, sou colaborador na Ludomédia. A Ludomédia é uma empresa que não só organiza eventos de cariz científico associados à análise qualitativa, como também dá a formação, é a empresa que está certificada para dar a formação do software de análise qualitativa WebKDA. Daí é nesse papel que eu hoje aqui me apresento perante vós. E vamos falar sobre esta questão da análise do conteúdo com o WebKDA. E vou só aqui relembrar algumas coisas daquilo que já fomos falados. Lembram-se certamente quando nós fizemos aquela sessão do webinar, que era um misto de formação e aprendizagem inicial, referimos que o desenho do WebKDA, todo ele foi pensado e sustentado na análise do conteúdo. Neste método que foi desenvolvido ou foi muito estudado por Bardin, que é uma teórica desta temática, e no qual o WebKDA, na sua organização, foi todo ele preparado seguindo estes processos e etapas da análise de conteúdo. Etapas essas que nós hoje vamos ver de uma forma assim um bocadinho resumida, porque depois vocês também poderão aprofundar um bocadinho mais. Temos um conteúdo que vou, dentro de momentos, também partilhar com vocês, que vocês poderão aceder gratuitamente para também enriquecer o vosso conhecimento em relação à origem e também à utilização deste método para a investigação qualitativa. Pois bem, por incrível que possa parecer, estamos a falar da análise de conteúdo, mas as suas origens, elas remontam aos estudos, às metodologias quantitativas, porque baseava-se, como aqui está a apresentar, numa lógica de interpretação cifrada no material de caráter essencialmente qualitativo, mas foi através das metodologias qualitativas que ele teve assim sua origem. Ele era caracterizado por um grande rigor científico e procurava, neste caso, a objetividade dos números e das medidas. Depois podemos ver e encontrar o análise de conteúdo como sendo considerado um instrumento da análise das comunicações. E aqui, quando nós tocamos nesta dimensão das comunicações, que nós poderemos ver aqui já uma pertinência e um enquadramento para aquilo que é também este paradigma qualitativo no qual nós trabalhamos. Ele diferenciava, neste caso, e caracterizava-se em relação a outras técnicas por ter e necessitar de um processo de validação, algo que nós também já falámos na nossa primeira sessão, que é esta exigência que a investigação qualitativa tem também, que é associada aos chamados processos de validação. Existem técnicas de avaliação específicas, não vamos falar sobre elas, mas tudo isso nos envolve e nos leva para este processo de análise de conteúdo. Daí que, por vezes, quando nós nos referimos a estes processos, como, por exemplo, um processo de validação, não estamos a falar apenas como sendo algo que é inerente à investigação qualitativa, mas sim como fazendo parte também deste processo de análise, neste caso, de conteúdo. Depois, Bardin, cá está, uma teórica por excelência, no qual o WebKDA também se inspirou no seu trabalho, ela referia, de uma forma assim resumida, que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise, neste caso de comunicação, visando a obter procedimentos sistemáticos. E é aqui que queríamos que, em primeiro lugar, que sublinhássemos esta frase. São procedimentos sistemáticos. Se eles são sistemáticos, eles têm uma frequência, eles deverão ser repetidos e executados numa determinada ordem sequencial. E depois também objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Entender o que, neste caso, então, em termos de objetivos, que uma determinada descrição do conteúdo nos diz, bem como os seus indicadores, sejam eles quantitativos ou não. Porque, por exemplo, na análise de conteúdo, quando abordarmos agora a parte mais à frente relativamente aos resultados, por vezes nós temos de fazer inferências baseadas, mesmo que o processo seja todo ele utilizando uma metodologia qualitativa,
a forma de obtermos resultados e a sua representação, ela é feita de forma quantitativa, ou é patenteada de forma quantitativa. Então há necessidade, e é por isso que eles dizem que sejam eles quantitativos ou não, que esses indicadores depois possam ser interpretados. E é daí que nós vimos, como aqui nos diz, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. Então, esses dados, esses indicadores depois são alvo de uma inferência, de uma reflexão, e nós chamamos muitas vezes isso, vocês conhecem a chamada discussão também dos resultados. É importante fazer essas, as inferências vêm também desse cruzamento, em que nós temos os dados que obtivemos, comparando, depois cruzando e fazendo essa discussão do nosso enquadramento teórico, de tudo aquilo que nós já analisámos e que foi estudado sobre essa temática, à luz daquilo que são os nossos resultados. Se os nossos resultados confirmam ou vão em sentido contrário àquilo que inicialmente foi apresentado ou foi dito em outros contextos. Existe aqui uma definição de Robert Bourdieu, de 1997, que é a mais abrangente, na minha opinião, e descritiva em relação a análise de conteúdo. Diz que a análise de conteúdo stricto sensu define-se como uma técnica que possibilita o exame metódico. Cá está, esta parte também muito importante, termos este contexto, esta preocupação metódica e sistemático, aqui também a repetir o que o Bachan também dizia, e objetivo, em determinadas ocasiões, quantitativo, o que pode acontecer, do conteúdo de certos textos, com vista a classificar, e é aqui que entra uma dimensão muito importante que vocês viram no WebKDA, que é esta parte da classificação, que é dar os atributos relativamente aos dados que nós temos e a interpretar os seus elementos constitutivos e que não são totalmente acessíveis à leitura imediata. E é aqui que nós nos queremos chegar. A análise de conteúdo pressupõe que os dados que nós estamos a trabalhar e a analisar estão associados a algo que precisa de uma interpretação, de uma classificação, e não é algo que seja assim suscetível de ser acessível a uma leitura imediata. Nós falamos e chamamos muitas vezes, quando estamos no processo de análise de dados, e eu vou falar também isso dentro de momentos, que é chamada leitura flutuante. Esta leitura flutuante é importante. O que é isto, a leitura flutuante? É aquela primeira leitura que nós fazemos para identificar algumas características em relação, por exemplo, a estas classificações que nós pretendemos, e esses atributos descritivos, interpretativos, etc., que nós poderemos e deveremos fazer. É claro que esses dados são totalmente diferentes daquilo que depois é feito através de uma leitura profunda e onde nós precisamos dar significado às informações que estamos, neste caso, a ler. E aqui, entrando já nesta fase geral, eu queria vos então apresentar, e este é um trabalho que está resumido através de um e-book que eu vou por acaso posso já partir para a demonstração e explicação. Eu não sei se estão a ter visualizar agora o ambiente. Mudei de ambiente, estou aqui numa webpage da Ludomédia, da página da Ludomédia, estão a ver? Sim, visualizar? sim. Ótimo. Ok, então vocês, se quiserem, poderão aceder a este conteúdo que agora vou fazer uma pequena demonstração em termos breve e para que vocês possam ter conhecido, mas têm acesso a um pouco mais detalhado através de um booklet que vocês poderão aceder gratuitamente no site da Ludomédia. Para isso basta aceder a ludomedia.org, vão à parte de publicações e têm ali uma secção de e-books. E quando clicarem em e-books e vão identificar, nós temos aqui uma série de e-books que estão disponíveis de forma gratuita, vocês poderão ver aqui, associados essencialmente ao WebKDA, tem de outras temáticas, por exemplo, como a entrevista reflexiva em 7 passos. Esta é a coleção de 7 passos com o WebKDA, se bem que agora a minha chamada de atenção vai para este volume aqui, que é o e-book de revisão de literatura em 7 passos com o WebKDA. Vocês poderão fazer o download gratuito. A única coisa que é necessário fazer é o registro na plataforma da Ludomédia.
que isso é uma coisa que fazem em poucos segundos, para poderem fazer o download. Está bem? É a única requisito, a única condição que têm que fazer. Depois poderão consultar, evidentemente, e temos aqui outros conteúdos que possam ser do vosso interesse, que estão disponíveis gratuitamente para a vossa consulta nesta biblioteca, que acredito que possa ter aqui muitos recursos do vosso interesse. Então, voltando novamente para a nossa apresentação, que é relativamente àquele e-book, e resumindo, este 7 passos para realizar a análise de conteúdo com o WebKDA foi escrito pelo professor António Pedro Costa e o professor João Amado, que é também uma pessoa portuguesa que tem muito bom conteúdo sobre esta temática da análise de conteúdo, e dividem em 7 passos. E esses 7 passos são aqueles que nós vamos fazer agora uma explicação e demonstração. Em primeiro lugar, a definição do problema e objetivos do trabalho e fundamentação teórica. Em segundo lugar, a organização do corpo de dados. Em terceiro lugar, teremos depois, então, a leitura dos dados. O quarto passo está relacionado com a categorização e codificação. O quinto passo, a formulação de questões. O sexto, as matrizes de análise. E, por fim, a apresentação dos resultados. Então, a análise de conteúdo não é apenas pegar e analisar. Quando nós pensamos na análise de conteúdo, pensamos sempre na fase embrionária inicial, quando nós temos o conteúdo e precisamos de analisá-lo. Bom, não, como nós lemos naquela introdução mais teórica, tem a ver com é um processo sistemático, que tem uma série de passos que nos levam depois a um levantamento de inferências que teremos que fazer à luz dos resultados que nós formos obtendo. E é por isso que nenhum destes passos pode ser desvalorizado ou deixado. Para que vocês se desejarem fazer de facto uma verdadeira análise de conteúdo, vocês deverão seguir estes passos. Existem outros métodos, como a análise de discurso, depende de tudo aquilo que são os vossos objetivos de investigação. Então vamos começar por este primeiro passo, é a definição do problema, objetivos do trabalho e fundamentação teórica. Eu digo sempre isto, apesar de não ser professor de metodologia, por isso eu não tenho os alunos, acredito que outros colegas que aqui estejam já possam ter afirmado isto e que são orientadoras, mas isto foi algo que quando eu fiz o meu doutoramento foi muito insistido. E eu na altura, confesso, mesmo já depois de fazer o mestrado, eu presumo que estou a falar com uma turma que está a fazer mestrado, correto? Certo. Exato. Então, vocês, eu quero-vos dar um benefício, que é vocês terem uma vantagem em relação àquilo que eu próprio, quando estava a fazer o meu mestrado, tinha, que é esta questão de entender a definição do problema. Não adianta vocês iniciarem um processo de investigação, de análise de conteúdo, se vocês não têm um problema de investigação definido. E quando nós falamos do problema de investigação, estamos a falar da problemática que nós queremos levantar. Essa problemática não quer dizer que tenha que ser algo original, que tenha que ser algo super criativo, fora do comum, que nunca ninguém pensou. Ninguém vai querer dizer, como inventar uma máquina do tempo, seja assim uma coisa fora de série. Não, por vezes podemos pegar em problemas de investigação que já existiram, ou que já foram abordados por outros investigadores, mas que foram apresentados à luz de outras metodologias, ou foram desenvolvidos à luz de outras metodologias, ou tiveram determinados contextos de onde foram aplicadas essas investigações que possam ser diferentes dos vossos. Então, vocês podem pegar nessa problemática, definir bem qual é o vosso problema de investigação, mas com isso associar os objetivos. E sem esquecer nunca a fundamentação teórica, que é algo que a minha colega a doutora Lucimara vai falar a seguir, porque este enquadramento teórico é fundamental, porque assim, vocês definem uma problemática, ok? Eu já defini qual é o meu problema. Eu quero identificar, vamos ver à luz daquilo que fizemos do exemplo da outra vez, eu quero identificar os pontos positivos e pontos negativos do confinamento derivado ao Covid-19. Pronto, quais foram? Então, este era o meu problema de investigação. Definir os pontos positivos, o que aconteceu de bom com o confinamento e o que aconteceu de mal. Eu depois tenho que definir os objetivos. Mas ok, esse é o teu problema. Mas porquê que tu queres? Porquê? Quais são os objetivos desse trabalho? Então, tu aí poderás apontar os objetivos. A identificação, e os objetivos sabemos lá, identificar, nós poderemos caracterizar, sei lá, nós podemos ir uma série de problemáticas que queremos dar resposta através dos objetivos. E depois, cá está, pegar naquilo que é a fundamentação teórica, daquilo que é, ok, vamos ver o que é que sobre esta temática outros investigadores
já estudaram e trabalharam, para que eu não chova no molhado, como se costuma dizer. Eu quero dar nova luz à luz que já existe, e eu quero dar novo contributo, e não apenas ser redundante em relação àquilo que já está disponível. Se alguém, por favor, quiser comentar ou dizer, ou não estiver de acordo com algo que tenho a dizer, por favor, isto é um momento também de podermos interagir um bocadinho, correto? Avançando depois para o passo 2. E esse passo 2 está relacionado com aquilo que nós chamamos e designamos a organização dos corpos de dados. E aqui é fulcral nós pensarmos, bom, porquê? Isto é para alguém que é obcecado por organização e gosta de tudo ter direitinho. Não, é porque é importante, quando nós estivermos a trabalhar com análise de conteúdo, nós sabermos sistematizar a nossa informação. E o WebKDA permite isso. E daí que eu agora vou fazer novamente um novo salto, vou entrar no WebKDA e vou demonstrar, por exemplo, como é que nós poderemos organizar os nossos dados. Fiz um exemplo, eu vou aqui à formação Excel, já tínhamos um projeto aqui criado, já tem aqui alguns mapas, já fizemos, e vamos aqui à parte de fontes e fontes internas, que é aqui, por exemplo, eu até já tinha aqui umas entrevistas, eu vou aqui apagar, que é para demonstrar como é que se pode organizar esses dados. Imaginemos, pronto, na fontes internas é onde eu tenho então no WebKDA todos os meus dados. Eu faço, ou neste caso tenho, pelo menos penso que as pessoas que aqui estão assistiram à nossa sessão que nós demonstramos, por isso espero não estar a falar de nada totalmente novo para a maioria das pessoas que aqui estão. Então, quando nós referimos às fontes e a essa organização, o WebKDA permite que nós organizemos de forma, pelos temática que nós temos. Eu posso ter várias formas de organização. Para vocês que estão a trabalhar, neste caso, com uma vossa dissertação de mestrado, vocês podem ter já recolhido ou estar num processo de recolha de dados, onde em algumas situações vocês aplicaram um inquérito de questionário, noutras situações podem ter realizado entrevistas, ou mesmo, e estamos a falar de atenção, estou a dar exemplos de instrumentos de recolha de dados, essencialmente associados à investigação qualitativa. Então, assim sendo, eu poderia depois estar a falar de um grupo focal, uma transcrição, etc. Então, o WebKDA permite que eu possa organizar os dados de forma a poder ser mais fácil identificar as fontes e saber trabalhar e trabalhá-los de forma separada, porque eu posso ter todos os meus dados da minha dissertação de mestrado no mesmo projeto. Depois eu posso analisá-los consoante a temática ou, neste caso, os objetivos da minha investigação. Dar aqui para relembrar como é que eu então posso importar, por exemplo, entrevistas. Imaginemos que eu tenho um conjunto de entrevistas que eu quero importar para o WebKDA. Eu posso fazer da seguinte forma, eu posso criar já uma pasta, vou ali a pasta e criar então uma pasta chamada entrevistas. Pronto, então nesta pasta eu tenho aqui uma pasta que tem esta designação entrevistas. E dentro desta pasta então, eu posso aqui fazer um duplo clique, podem ver que ela está vazia. Estou aqui a pasta que diz entrevistas. Mas eu agora posso importar para dentro desta pasta todos os documentos relativos à entrevista. Então posso ir aqui a carregar ficheiros, como da outra vez, isto é bom para vocês irem relembrando, selecionar ficheiros. Aqui em selecionar ficheiros, então eu posso ir diretamente à minha pasta do WebKDA, onde eu tenho todas as minhas entrevistas, e vou aqui apresentados para trabalhar, e tenho aqui as várias entrevistas, seleciono as 4 entrevistas que eu tenho de forma simultânea, posso fazer isso, faço abrir, e depois vou ali e faço em carregar. E podem ver que desta forma todos os dados, ele vai fazer primeiro o upload e por sua vez depois vai sincronizar, o próprio software irá sincronizar com o WebKDA. Vocês vão vendo que ali, à medida que ele vai sendo feito o upload, ele depois vai estando disponível no meu projeto do WebKDA. Pronto, se eu for agora às fontes internas, vão ver que a visualização é diferente, ele está dentro ali, é uma pasta que diz entrevista, eu posso também organizar estas depois por imagem, etc. Então convém que vocês primeiro saibam os dados, trabalhá-los, isto aqui é organizá-los em termos de organização de pastas, mas não é só isso que quando falamos em organização dos dados nós vamos, é saber quando vocês estão e que têm uma definição, e vou dar um exemplo agora, mais à frente, relativamente aos dados, e antes eu quero falar de leitura,
que é relativo àquilo que é o próprio desenho de investigação. Quando vocês têm um desenho de investigação e pensam, bom, tem a questão de investigação, os objetivos, etc., etc., vocês depois, à luz daquilo que é a vossa questão de investigação e dos objetivos, vocês têm uma série de instrumentos para recolha de dados. Por exemplo, para esta primeira questão de investigação, pensamos ou definimos que o melhor instrumento para recolha de dados seria a aplicação do inquérito questionário. Então, um inquérito questionário é o vosso instrumento e as respostas a esse inquérito questionário serão os vossos dados. Então, vocês têm todos no desenho de investigação esquematizar esse processo. O desenho de investigação pode parecer aquelas coisas assim um bocadinho, quase que a gente está a fazer um plano, um projeto ali, um desenho, uma coisa que depois no final aquilo praticamente quase sempre não corre como a gente imaginava, porque há sempre os chamados imprevistos e etc. Mas pelo menos é um guia orientador que vos vai ajudar a sistematizar a informação relativamente aos dados que vocês vão trabalhar. Depois entramos na leitura dos dados. Pronto, eu já os organizei, eu já sei onde tenho as minhas entrevistas, os áudios, os vídeos, etc. E eu agora preciso de fazer essa leitura dos dados. E o WebQA permite fazer isso. Eu dei alguns exemplos quando nós, por exemplo, falámos da outra vez, quando nós, por exemplo, vamos aqui ao questionamento. E uma das leituras dos dados que nós podemos fazer, que à partida deveriam fazer sempre, antes até mesmo da leitura flutuante, é fazer um levantamento das palavras mais frequentes. E isso é muito importante. Eu coloquei aqui entrevistas que têm a ver com a longevidade, mas tenho aqui uma parte que foi formulários sobre a questão relacionada por exemplo, ao confinamento. Lembram-se a gente falar do confinamento. Mas eu agora tenho estes dados todos e eu, por exemplo, quero saber em relação às entrevistas que eu recolhi, quais são os dados que se levantam, então, que emergem mais. Até porque isso vai me ajudar depois a eu definir as minhas categorias, identificar logo ali alguns dados que possam ser importantes. E o WebQA faz isso de forma automática, desde, claro, que eu faça uma pesquisa. E vou a ler as palavras mais frequentes. Eu, na altura, fiz ali uma pesquisa com as 50 mais utilizadas, vou ficar aqui as 50 palavras, vou fazer uma pesquisa muito simples, 50 palavras, mas desta vez vou fazer só as entrevistas. E vou aqui assinalar, por exemplo, as 50, a dimensão mínima 4 letras, aqui é a questão da dimensão mínima, e depois já posso aqui meter o como, retirar para excluir, são aqueles termos que nós tínhamos falado, o para, etc. E restringir, esta que é importante, eu vou selecionar aqui uma restrição, nas fontes internas vou restringir apenas às entrevistas. Então eu vou selecionar as 4 entrevistas e vou ver o que é que nas 4 entrevistas, quais são os termos que mais sobressaem e emergem. Então isto faz parte do processo de leitura dos dados também, em termos de identificação de alguns dados que possam ser importantes para depois, para o processo, para o passo a seguir. Então, tenho aqui esta 50 palavras, vou aqui apresentar, pois bem, aparece aqui coisas que não nos interessam, mais o anos sim, ali o termo designado em relação aos anos, idade, você, isto não interessa, vida, pessoas, etc. Está, pronto, alguns deles eu posso retirar porque não são importantes, que nós já sabemos que são termos que depois acabam por não ter relevância para o que queremos investigar. Mas aqui numa criação de número de palavras, por exemplo, vemos logo o termo anos, se foi o que foi mais utilizado, depois envelhecimento, pessoas, idade. Pronto, o WebQA ajuda-nos nesta leitura, nesta identificação, assim, de uma forma ainda preliminar, mas já para nos ter alguns indicadores daquilo que são os dados que nós temos. Então, é daí que a leitura dos dados, que no WebQA é possível, que depois também nós podemos, como aqui aparece na imagem, usá-la, exportar através do Excel e criar gráficos, por exemplo, para colocar no nosso estudo em relação àquilo que é para termos dados assim visuais, e neste caso em alternativa às nuvens de palavras. Depois passamos aqui para o passo 4, e esse passo 4 está, associado à categorização e codificação. E este passo aqui eu gosto muito porque é aquele que normalmente é o que nós investimos mais tempo. Quando nós falamos, permita-me voltar aqui atrás, a ideia que melhor eu posso definir é esta ideia das gavetinhas. Pronto, vocês, para quem é da área da saúde, certamente ou que já trabalharam em hospitais, vocês têm a medicação toda
quem trabalha na parte, por exemplo, quando é para dar, presumo, perdoem-me se eu estiver a dar algum erro, não seja assim, mas a ideia que eu tenho, por exemplo, quem é enfermeiro, que esteja, vocês devem ter sempre um sítio organizadinho, onde põem, ou quando vocês têm algum, neste caso, utente que precisam dar atenção, vocês têm uma caixinha onde põem os comprimidos, ou a medicação que ele tem que tomar a umas determinadas horas, tudo organizadinho e no sítio, no seu lugar correto. E o mesmo que se passa com os dados que nós devemos trabalhar. Nós temos um conjunto de dados massivo, que depois nós fazemos uma leitura, nós depois temos que interpretar esses dados e colocá-los nas gavetinhas corretas, sejam eles na parte da categorização, e quando falamos em categorização, é mais associado àquela dimensão descritiva, ok? Tem aqui uma questão que, entretanto, foi aqui colocada, permitem-me só que agora estava aqui a olhar, que é boa tarde, ficheiros digitalizados não permite essa leitura, correto? Alguma forma de resolver? Já vou dar essa resposta mais à frente, está bem, Andreia? Eu já lhe vou dar essa resposta. Então, o que nós aqui pretendemos é que vocês possam compreender o que é este passo importante, que é o passo 4, que é pegar nestes dados, que estão em brutos, e categorizá-los em termos dessa dimensão descritiva, se são homens, são mulheres, idade que têm, e por aí adiante, e depois codificá-los, colocando e selecionando, como aqui está na imagem, agora sim, na imagem seguinte, onde eu seleciono estas unidades de texto que dizem respeito a uma determinada categoria, por isso é que ele está ali na dimensão que diz códigos. Depois eu seleciono, neste caso o código que é relativo à alimentação, e faço codificar. Então, o que é que eu tenho a partir dali? Eu tenho um conjunto de referências textuais associadas a uma temática teórica, por isso que é codificação, e codificação associamos sempre a essa dimensão teórica, à luz daquilo que foi o enquadramento teórico que eu defini, ou que eu me inspirei, para a realização do meu trabalho. Então, é este processo que é um processo manual, não é um processo que o WebKDA faça automático. A única coisa que o WebKDA vai-vos permitir é depois pegarem todas essas unidades de texto que vocês identificaram numa determinada categoria e juntá-las e fazer um cruzamento entre elas para saber fazer as tais inferências que já vamos ver também agora de seguida. Agora, depois de fazermos esse processo, agora vamos fazer a formulação de questões. E é aqui que, infelizmente, muitos utilizadores do WebKDA, mesmo aqueles que afirmam que fazem análise de conteúdo, não avançam. E eu sei, mas como assim não avançam, não fazem formulação? Não, porque a formulação de questões está associada a algo que muitas vezes eles não fazem nesses passos. E eu aqui, neste passo 5, vou-vos todos mostrar algo que, apesar de nós aplicarmos apenas no passo 5, nós poderíamos já definir logo a priori, na parte inicial, que é a chamada grelha de coerência interna, pode ter outros nomes, mas que nós denominamos desta forma, que em primeiro lugar temos então a chamada questão de investigação. E em questão de investigação, vamos ver agora este exemplo, é que hábitos devo ter em consideração, aqui sem querer eu mudei de... diz assim, que hábitos devo ter em consideração para alcançar os 100 anos de idade? Esta é a minha pergunta, o que é que eu devo fazer em termos de hábitos de saúde, de vida, de estilo de vida, etc., para eu atingir os 100 anos de idade? Pronto, depois tenho ali esta grelha, que isto é que eu digo, pega neste exemplo. Houve um livro que eu não sei se eu vos indiquei, que é a Investigação Qualitativa, volume 1, que também tem um capítulo muito interessante, o último capítulo desse livro, que também está, se não me engano, não sei se está disponível em livro, nesse caso. Caso contrário, vocês podem ver se depois também já tem disponível em e-book. Mas é importante ver, porque esta grelha devia ser obrigatória. Todos vocês, quando estiverem a escrever a vossa dissertação, e se estão a usar a investigação qualitativa, vocês deverão, na parte da metodologia, definir e apresentar estas questões. Depois, perguntas aos dados codificados. Isso vai-vos ajudar nesta parte relativamente às questões. É sobre os cuidados alimentares, qual é a opinião dos entrevistados relativamente à profissão? Então, esta vai-vos ajudar a começar a retirar ali a informação que vocês pretendem. É saber, neste caso, a pergunta sobre os dados codificados é qual é a opinião dos entrevistados relativamente à profissão. Há ou não há algum tipo de correlação?
Depois vamos à parte das funcionalidades do webcaria. Eu tenho que elaborar uma matriz que cruza o atributo de profissão com a subcategoria alimentação. Saber se há ou não uma associação com uma coisa ou outra. E por aí, por consequente, depois, onde é que eu vou então analisar, em que sítio, em que fonte apenas. E eu posso definir, não, apenas em entrevistas. Porque isso no meu desenho de investigação, eu posso, por exemplo, ou quando eu estiver a pensar naquilo que são as respostas à minha questão de investigação e aos meus objetivos, já definir quais são os tais instrumentos de recolha de dados. E aqui eu defino que são as entrevistas onde eu vou fazer esse cruzamento. E depois cá está as observações, inferências ou conclusões, que é, de acordo com as entrevistas realizadas, não existem diferenças acentuadas na opinião relativamente à sua profissão e ao que referem sobre os hábitos alimentares. O não haver associação, ou não haver, neste caso, diferenças, seja o que for, é uma informação também. Não pensem que apenas, existe, pronto, então só se existe, só aí é que eu vou colocar. Não. O facto de não haver dados que comprovem tal, ou que vocês dizem, não existe nenhum tipo de correlação, não foi identificado nenhum tipo de associação ou correlação entre a profissão e a questão da alimentação, então é um dado, é uma das inferências, uma das conclusões que vocês podem fazer do vosso estudo. Então, não deixem de realizar esse processo, não deixem de preparar o vosso trabalho em termos de, ok, eu tenho isto, mas eu já quero saber o que é que eu vou apresentar no fim. Não é que depois de analisar e vão pôr-me a pensar, ok, agora, porque eu já tive pessoas a quem estive a dar consultoria que no fim vinham pedir isso. E eu assim, mas como assim? Então você fez toda uma recolha de dados, você fez todo um processo de análise, sem saber o para quê ou porquê estava a fazer isso em termos daquilo que quer dar resposta. Não, isso tem de ser feito na fase inicial. É claro que à medida que estiverem a trabalhar e forem analisando os dados, vão haver outras questões que se podem ir levantando. Questões novas que vocês não tinham pensado e vocês ali fazem quase como um improviso. Se, já agora que eu tenho estes dados e tenho aqui esta situação, já agora vou aproveitar, tenho aqui dados que eu não imaginava ter, ou que não, para uma resposta, ou para uma pergunta de investigação que eu não tinha ainda pensado, e que tenho aqui dados que me podem dar essa resposta. Então, aproveitem e façam. Agora, como é que eu represento esses dados? Eu ali apenas mostrei-vos uma tabela para vos ajudar a obter respostas. No volume 1 do livro Investigação Qualitativa, que está no site da Ludomédia, vocês também poderão consultar, aí temos a tal grelha de coerência interna, que vos pode ajudar, que ainda na fase inicial, é com as vossas questões de investigação, definirem quais são os instrumentos de recolha de dados e o processo de análise que vocês poderão depois fazer. Já quase terminando, temos o ponto 6, que é as matrizes de análise, e nas matrizes de análise é aqui outro ponto que também muitos utilizadores do webcaria não chegam, que é o tal cruzamento. Se eu já, aqui nesta grelha, se eu digo, a funcionalidade do webcaria é fazer um cruzamento, vamos aqui ver na coluna do meio, é elaborar uma matriz, sabem, aquelas tabelas de grelhas que nós vemos, que cruze o atributo profissão, a tal dimensão descritiva, com as subcategorias de alimentação, que é a dimensão interpretativa. Então, isto é algo que muitos utilizadores webcaria não fazem, e eu fico muitas vezes surpreendido como. Imaginem que é o mesmo, em termos de comparação, que alguém que está a cozinhar um bolo, que faz tudo, deixa tudo prontinho na forma e depois deixa ali a forma ali ao lado e não põe a massa no forno para cozer e para depois ter ali o bolo para poder desfrutar dele. É a mesma coisa, porque acham que apenas ter o bolo, a massa dentro da forma é o suficiente para ter dados. Não. Os dados são obtidos no webcaria, os dados que nós podemos dizer em termos de cruzamento de inferências que nós podemos obter é com a criação de matrizes de análise. E essas matrizes de análise que nós poderemos cruzar, neste caso, uma dimensão interpretativa com uma dimensão descritiva, ou podemos cruzar dimensões descritivas com dimensões descritivas. Podemos ver o que é que isso... Se bem que em termos de dados é sempre muito mais vazio esse tipo de cruzamento. Normalmente fazemos sempre esta associação das dimensões interpretativa com a dimensão descritiva e que depois podem ser representados também através de gráficos na exportação para o Excel. Por fim, a sétimo e último passo, a apresentação dos resultados. E é aqui nesta parte que eu também queria chamar muito a vossa atenção, porque na investigação qualitativa, e daí que
o surgimento, eu vou agora voltar aqui vou aqui à parte das matrizes, por exemplo. Imaginemos que vocês estão a apresentar esta matriz. Esta matriz é uma forma de apresentar os dados, correto? Mas eu agora tenho que fazer uma leitura desta matriz. Eu tenho que, neste caso, seria fácil nós vermos aqui que isto é um cruzamento entre pessoas que têm filhos em idade escolar, os que têm e os que não têm, e os pontos positivos que identificaram com o confinamento. Por exemplo, conseguimos ver que as pessoas que têm filhos em idade escolar apresentaram a gestão familiar como sendo um aspecto positivo. Então, se eu tivesse esta grelha, eu apresentava esta grelha desta forma, e dizia, neste caso, na apresentação dos resultados, é dizer, perante o inquérito foi apresentado, a maior parte dos inquiridos que tinham filhos responderam que a gestão familiar foram os pontos positivos. Só que eu não tenho apenas, ou não devo apenas me basear numa leitura de uma tabela, porque isso aí qualquer pessoa às vezes pode fazer uma leitura simples, tem lá os dados, identifica, olha, há mais referências nesta dimensão. O que eu devo fazer sempre são duas coisas que muitas vezes aos investigadores qualitativos, ou quem pretende fazer investigação qualitativa, se esquece, que é de fundamentar os dados apresentados com dados factuais e que estão disponíveis nos instrumentos de recolha de dados que utilizamos. Neste caso, por exemplo, se eu clicando aqui nesta célula da gestão familiar, aparece-me aqui todas as frases relativamente a essa temática que eu devo utilizar para fundamentar. Por exemplo, se fosse aqui a questão do tempo, realizar outro tipo de atividades em casa, ler, pronto, como fosse tempo. Ou então, por exemplo, esta questão aqui das pessoas, mais tempo, rentabilizar o tempo, mais tempo para a família. Eu punha como sustentação, fundamentação daquilo que foi apresentado na tabela, todas as unidades de texto que eu identifiquei e codifiquei com os referentes, neste caso, participantes. Isto é fundamental. Outra coisa que é fundamental, e nesta questão relativamente à apresentação dos dados, é depois discutir esses mesmos dados. Nós não podemos apenas nos limitar a apresentar os dados, os resultados, sem depois apresentar uma discussão desses mesmos resultados. Por isso, por favor, eu sou uma das pessoas que coordeno um congresso de investigação qualitativa, sou também responsável às vezes e temos publicações que são submetidas a esses eventos e por vezes um dos grandes problemas que temos em mandar alguns artigos para melhoria é exatamente essa parte. Os autores, e estamos a falar de pessoas com doutoramento e com outras responsabilidades, não apresentam a chamada discussão dos resultados. Chegam lá para não sei o que é isto, e os gráficos, que é uma coisa fácil, qualquer pessoa chega lá a ler, mas o mais difícil, e é aqui isso que a maior parte das pessoas não faz, é pegar nesses resultados que obtiveram e discutir com os dados que vocês tiveram e fizeram no levantamento, que agora a Lucimara vai dizer como é que vocês deverão fazer com a utilização do WebQDA, que vocês deverão então fazer esse cruzamento e ver se, como costuma dizer, se a bota bate com a perdigota. Os dados que vocês obtiveram, os resultados, comprovam ou contrariam aquilo que a maior parte dos outros autores dizem sobre esta temática. E é aí que essa é a parte mais interessante da investigação. É quando podemos dar ou confirmar aquilo que já foi investigado no passado por outros autores, ou contrariar e dizer não, atenção que, tendo em conta estas condições, nem sempre aquilo que foi afirmado, por exemplo, no autor X tal, se comprova devido a estes fatores. É aqui que está o brilho da investigação, é aqui que está o segredo de podermos trabalhar, é se os resultados forem devidamente discutidos à luz daquilo que também foi trabalhado. Eu agora vou responder, temos ainda cerca de 13 minutos, antes de passar a palavra à minha colega, a doutora Lucimara. Não sei se tiverem aqui algumas dúvidas, agora é o momento. Vou aproveitar para responder uma dúvida que é mais de foro técnico da Andreia. Peço desculpa, Andreia, só por responder agora, está bem? Mas a sua questão era sobre a questão dos ficheiros digitalizados, não permite essa leitura, correto? É verdade. O WebQDA, se vocês tiverem relatórios que nós estudamos digitalizados, no scanner, não é? Vocês têm duas formas de o fazer. Uma é extra WebQDA, fora do WebQDA, que seria vocês
utilizarem um chamado software de OCR, não sei se é o termo correto, é assim, em que ele pega e atenção, se for manuscrito, torna-se quase impossível. O mais fácil é vocês até escreverem à mão, no teclado, no computador, do que aí é quase impossível. Mas se forem documentos impressos, que estão impressos num livro, mas estão digitalizados, existe software que passa essas imagens diretamente para texto. Vocês podem socorrer e aí dá para importar para o WebKDA. Se porventura forem outros textos muito curtos, por vezes existe um truque que nós utilizamos, eu vou dar aqui agora um exemplo. Se eu fosse aqui, imaginemos que esta fotografia tinha... vou aqui abrir, só um segundo. Imaginemos que esta fotografia que eu estou aqui a trabalhar era texto. Em vez de ser imagem, tinha aqui um texto. Eu poderia ir aqui ao editar e selecionava a parte do texto. Imaginemos que o texto dizia respeito a este retângulo que aqui pus e poderia escrever tudo o que lá estava escrito, ou, neste caso, estou a falar, atenção, isto é mais prático se for para pequenas quantidades, imaginemos, é só um parágrafo, uma coisa curta. Então eu podia transcrever a frase, salvava, e depois codificava essa mesma frase, selecionando a transcrição que eu fiz num dos respectivos códigos e fazia a codificação. Esta podia ser uma forma, então, de contornar essa questão. Não sei se respondi, Andreia, à sua questão. Está bem? Espero que sim. Eu vou aqui interromper agora o compartilhamento e colocar-me a outras questões. Que me coube a tarefa de falar sobre a revisão da literatura por meio do WebQDA. Nós temos os métodos qualitativos, que eu poderia dizer que é um grande guarda-chuva, e dentro deles nós temos diferentes formas de desenvolver os nossos estudos. E a revisão da literatura é uma delas. Provavelmente todos aqui já tiveram contato com algum tipo de revisão, seja desenvolvendo ela ou lendo as informações que elas propiciam. Aqui eu começo a questão perguntando o que é a revisão da literatura? Por que isso tem sido tão enfatizado nos nossos estudos? Hoje é possível perceber que todas as revistas têm uma seção de revisão. Nos eventos científicos tem um grande número também de revisões encaminhadas. Então, o que consiste essa revisão? Por que a gente precisa fazer a revisão da literatura? Hoje nós precisamos refletir, eu acredito que a professora Helena talvez tenha feito a tese e a dissertação dela de uma maneira diferente. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos o acesso tão facilitado à informação quanto temos hoje. Eu lembro de professoras reportando durante a minha pós-graduação que os artigos viam via navio para que elas tivessem acesso, ou que precisassem ir até uma biblioteca para acessar a informação. Hoje, por exemplo, nesse momento da pandemia que nós estamos vivenciando, as pesquisas não pararam. As bibliotecas estão fechadas, no Brasil ainda se mantêm fechadas, mas nós continuamos acessando a informação. E essa informação nos é repassada por meio tanto das bibliotecas virtuais, quanto por meio das bases de dados que têm aumentado e crescido no decorrer dos anos, e nós temos as bases de dados, tanto que são ampliadas, por exemplo, a Web of Science, que vai envolver todas as áreas, como nós temos bases de dados específicas, como é o caso da PubMed, por exemplo, que é específica para a área da saúde. E quando nós vamos desenvolver algum estudo, qual que é a primeira questão que nos é colocada? Que os orientadores nos colocam, ou a banca de seleção nos coloca. Qual que é a sua pergunta de pesquisa? Por que você está querendo investigar isso? Então, quando nós buscamos na literatura, nós vamos levantar essas questões que precisam ser respondidas. Algumas que muitas vezes nos questionamos, nós já temos respostas, então não existe a necessidade, por exemplo, de repetir esses estudos, mas há questões que precisam ser respondidas, que a gente chama das lacunas do conhecimento.
Então, quando a gente pensa em realizar uma revisão da literatura, ela consiste em uma das etapas da pesquisa. Quando a gente fala em etapa, eu posso utilizar a revisão tanto para construir a minha questão de investigação. Por exemplo, eu faço uma revisão, vejo a lacuna do conhecimento e vou propor um estudo, quanto eu posso utilizar a minha revisão para discussão dos dados que eu encontro, por exemplo. Então, no caso, por exemplo, da minha tese, eu tinha uma questão de pesquisa, mas eu fiz uma revisão para conseguir discutir os dados em cima do que a literatura abordava sobre o tema. Então, ela pode ser utilizada nas diferentes etapas do seu projeto de pesquisa. Além disso, ela é importante para reconhecer aquilo que já foi produzido pela ciência. Então, se vocês forem buscar nas bases de dados, dificilmente é um tema que não tenha publicação. Todavia, as revisões elas são importantes para mostrar o grupo de conhecimentos que tem a respeito daquele tema, quais que são as potencialidades e os limites em relação a isso. Também a revisão pode ser importante para fundamentar a nossa questão de pesquisa. Por exemplo, quando nós submetemos os artigos para publicação ou quando nós vamos construir o nosso projeto de pesquisa, tem algo chamado estado da arte, ou até mesmo uma justificativa para que a gente pesquise aquilo. E tudo isso nós vamos encontrar na literatura que já foi produzida. E por fim, algo que supre, e que é muito utilizada a revisão, é para identificar as lacunas que nós temos. Então, na enfermagem, por exemplo, nós produzimos muitos conteúdos. Se vocês tiverem os alertas das bases de dados, diariamente nós recebemos pelo menos 5 artigos publicados, mas, entretanto, entre eles, pode ser que tenha algumas respostas que não estão ainda alcançadas e que nós, por meio dos nossos estudos e das nossas pesquisas, vamos alcançar para complementar a elaboração desse conhecimento. E diante dessa importância das revisões nas nossas pesquisas, nós temos o apoio de ferramentas digitais. Hoje tem se crescido muito o número delas. Há ferramentas que são específicas para o desenvolvimento das revisões e também existem os pacotes de software, por exemplo, como o WebQDA, que além da análise qualitativa, permite que eu faça a revisão dentro desse mesmo software. Em matéria de custo-benefício, isso é muito bom, porque em vez de você pagar 2 softwares, por exemplo, você vai investir em um software, assim como vai desenvolver as suas habilidades de uso em um software, e isso vai otimizar o seu processo de trabalho. Aqui, nesse momento, nós estamos falando de revisões de literatura de maneira geral. O WebQDL vai permitir você desenvolver qualquer um dos tipos de revisão. Tem um estudo que é de 2011 que ele fala que tem pelo menos 14 tipos de revisão. Nós temos a revisão de escopo, a revisão sistemática, tem a overview, enfim, até nessa pandemia surgiu um novo tipo de revisão que se chama revisão rápida. Até vocês já devem ter se deparado, se forem buscar estudos sobre Covid, que são revisões com um método para ter resposta em menor tempo. Contudo, os pesquisadores têm a responsabilidade de atualizá-los frequentemente os resultados. E as ferramentas digitais, então, elas vêm para apoiar o nosso processo de trabalho. Quando a gente pensa no uso da ferramenta digital, como por exemplo o WebQDA, nós estamos pensando na organização e na produção das sínteses qualitativas. Quem já fez revisão sabe que é um grande volume de informações que nós trabalhamos. Quanto mais bases de dados nós vamos acessar, mais artigos nós vamos ter acesso e nós precisamos gerenciar essas informações para que exista uma síntese de qualidade do conhecimento, o tempo para a produção de evidências científicas. Então, por exemplo, nós vamos coletar os nossos dados e nós vamos encerrar, por exemplo, em janeiro desse ano.
Até agora, pelo menos 100 ou 200 artigos já foram publicados. Então, existe a necessidade de muitas vezes atualizar a revisão devido ao tempo que a gente demora para análise. Então, na revisão, nós temos que ter isso em consideração. Por exemplo, as revistas científicas, quando você manda uma revisão com um prazo de pelo menos um ano que fez a busca, os pareceristas, na sua grande maioria que eu tive contato até hoje, pedem para atualizar, porque com certeza mais artigos foram publicados. Nós temos um grande volume de informações que, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar de forma sincronizada. Isso acontece principalmente quando nós vamos identificar os artigos duplicados. Quem já fez revisão manual, como eu já fiz, tinha algo que me estressava muito, era ficar conferindo título por título, se estava duplicado, não estava duplicado, e hoje essas ferramentas digitais já tornam isso de maneira automática, como é o caso do WebQDA. Além disso, tem algo muito importante, que é a transparência do percurso metodológico, nas revisões principalmente. Por quê? Nós precisamos demonstrar ao leitor exatamente como nós chegamos nesse resultado, nessa amostra final dos artigos. Por quê? Eu fiz uma revisão, por exemplo, no ano passado, e pode ser que aqui 10 anos a professora Helena, com o seu grupo de pesquisa, deseja atualizar essa revisão. Então, eu fiz de 10 anos e ela quer atualizar por 10 anos. Se eu tiver o meu método bem descrito, ela consegue reproduzir o mesmo modelo de revisão e atualizar esses resultados. Ela não precisa começar a revisão de 20 anos, por exemplo. Além disso, a transparência é importante para a validação dessas sínteses qualitativas. Como é uma análise qualitativa que é passível de viés interpretativo, por isso é importante vocês aprenderem muito bem as técnicas de análise de dados, nós temos que ter uma validade nisso que nós produzirmos. Até porque, por exemplo, na área da saúde, nós utilizamos essas evidências científicas para embasar a nossa prática profissional, principalmente as evidências que são consideradas padrão ouro. Então, muita gente diz: "Ah, eu vou fazer uma revisão porque é simples". Não é simples, ela é trabalhosa e os resultados dessa revisão vão impactar na prática profissional, nas políticas públicas, no ensino de enfermagem, por isso se tem uma responsabilidade muito grande na condução das revisões. Além disso, tem a questão da possibilidade de trabalhar em equipe. Quando nós fazemos revisão, precisa ter pelo menos 2 revisores dos artigos, para checar se eles vão ser incluídos ou excluídos e para validar a codificação. Tem a questão do armazenamento, a identificação e a seleção dos metadados, que é aquela parte inicial da nossa revisão, que vai identificar, por exemplo, os duplicados ou não. É importante que a ferramenta forneça autonomia para que nós conseguimos fazer a nossa revisão. Por exemplo, eu vou utilizar a análise do discurso, ou eu vou utilizar a análise de conteúdo temático. Essa ferramenta precisa se moldar à técnica de análise que eu utilizo para que eu consiga chegar às evidências. E além de tudo isso, nós precisamos fornecer credibilidade aos resultados, porque os resultados das revisões têm sido muito utilizados para fundamentar diferentes áreas da nossa sociedade. Então, aqui eu vou explorar sobre o WebQDA pensando nas etapas principais da revisão. Aqui é uma visão geral, um modo geral de como a gente faz a revisão da literatura, mas eu destaco que e oriento que vocês busquem os protocolos. Hoje nós temos centros de referências como Joanna Briggs, a Cochrane, que orientam como é o processo de revisão e como deve ser seguida cada etapa. Também tem a questão do Prisma, que já tem construído essa equipe de pesquisa checklists para os diferentes tipos de revisão, que eu oriento vocês também a acessarem quando forem construir os seus protocolos de investigação. Então, de uma maneira geral, as revisões elas são divididas no geral, em 7 etapas.
Então, primeiro tem a questão da proposta da revisão, que é aquela famosa parte que se fala do background, para eu ver o que se tem, uma base geral sobre isso. Posteriormente, nós temos o protocolo de revisão, que é onde nós vamos colocar toda a nossa etapa do método, cada parte que nós vamos construir. Depois nós temos a identificação da pesquisa. Hoje também tem sido uma exigência de nós registrarmos os nossos protocolos de revisão em bases para o desenvolvimento da revisão, porque ao registrar o meu protocolo, por exemplo, eu sinalizo para os outros pesquisadores que essa pesquisa está sendo desenvolvida. Então, não se corre o risco de ter duas revisões produzidas sobre o mesmo tema nesse mesmo intervalo de tempo. Nós temos também a etapa da seleção dos documentos, que é o processo em que a gente vai selecionar aquilo que de fato vai ser analisado, a avaliação desses documentos. Hoje nós temos diferentes instrumentos para avaliação dos artigos que vão ser incluídos ou excluídos da revisão. Nós temos o tratamento dos dados e a síntese dos dados. Então, as três primeiras etapas, nós consideramos que ela é feita fora do WebQDA, ela é feita manualmente. A partir da etapa da seleção dos documentos, nós já passamos a utilizar o WebQDA. Algo muito importante e que diferencia o WebQDA, por exemplo, de outras ferramentas, que é que ele vai permitir, por meio da sua ferramenta específica de revisão, selecionar os formatos de artigos que são chamados formatos bibliográficos ou bibliométricos, que eles permitem selecionar os metadados e importar diretamente do WebQDA. Isso pode ser feito tanto direto das bases de dados, quanto por meio do gestor de referências. Quem aqui não utiliza gestor de referência, eu recomendo a utilizar, principalmente para quem está começando a construir o seu projeto de pesquisa, porque ao utilizar o gestor de referências, eu consigo importar os metadados e depois também, quando chegar na parte de confecção do artigo ou do capítulo da dissertação da revisão, nós temos acesso a todas as referências prontas. E isso não parece, mas otimiza o nosso tempo no desenvolvimento do trabalho. Então, aqui a questão é como vamos fazer a nossa revisão por meio do WebQDA. Então, primeiro nós vamos fazer a importação dos metadados a partir das bases de dados. Depois nós fazemos o processo de seleção, que é a triagem do título e do resumo. No nosso protocolo de revisão, nós já deixamos claros quais que são os nossos critérios de inclusão e exclusão. Eles são a parte fundamental da revisão. Qual que é a nossa estratégia de busca? Quais que são as bases de dados? Porque é tudo isso que vai guiar a nossa pesquisa. Posteriormente, nós fazemos a importação dos textos na íntegra. Então, depois da seleção do título, lemos o resumo, nós vamos avançar para a leitura do texto na íntegra, para ver se de fato ele atende aos nossos critérios de elegibilidade. Posteriormente, nós temos o tratamento e análise dos dados, e o que envolve em tudo isso é o trabalho colaborativo em todas as etapas. Então, desde a seleção, nós precisamos envolver outros revisores. No início, quando a revisão começou a ser utilizada, não se tinha tanto a obrigatoriedade de ter um segundo revisor. Hoje já tem sido uma exigência, pelo menos de todas as revistas que eu tenho experiência de parecerista, ou até mesmo que submeti, questionando sobre se tem a presença de um segundo ou não, para diminuir o viés interpretativo. Então, aqui agora eu vou para o WebQDA. Tudo bem até aqui para vocês? Alguma dúvida nesse momento? Posso avançar? Eu fiz uma pergunta lá no chat Tá, sobre o protocolo, tá? vamos já ver a pergunta. Então, assim, a sinalização do protocolo, primeiro, você tem centros de referência especializados, principalmente na área da saúde.
Então, por exemplo, Joanna Briggs, a Cochrane, eles têm específico. Há outros lugares, se eu não me engano, o nome é Open Science, e tem outros, Open Direct, alguma coisa assim, eu posso passar depois por e-mail quem quiser, que você consegue registrar o seu protocolo gratuitamente. E aí eles emitem um número de protocolo que você pode citar no seu método, por exemplo, que esse protocolo está registrado. Alguns é automático, outros demoram alguns dias, outros centros de referência passam por centro de avaliação por pares. Então, isso vai depender de onde você fizer o seu registro. Mas é algo muito importante e que poucas pessoas têm feito, e eu acredito que isso vai ser uma exigência no decorrer do tempo. Mais alguma questão? Então, agora nós vamos avançar para a parte que é a mais interessante, que é na prática. Agora nós vamos fazer uma revisão em 30 minutos. Vou mostrar que é possível, só que não. Tem que ter a leitura, tem que ter a compreensão, mas vocês vão ver o quanto que é facilitado esse processo quando a gente utiliza uma ferramenta digital, por exemplo. Então, aqui nós temos o WebQDA na sua maneira geral, nós temos os 3 sistemas, como o Fábio apresentou. O sistema da revisão, nós vamos sempre por um caminho específico. Então, nós temos as fontes, que é o local onde nós inserimos as informações. Dentro das fontes, nós temos anotações. Nas anotações, nós temos a opção notas. Quando nós clicamos em notas, deixa eu atualizar o meu WebQDA, que ele ficou parado. E aí, pronto. Está com delay. Aqui. Então, anotações, notas. Nós vamos ter 2 opções de fonte. Nós vamos poder criar uma nota ou carregar o metadado. No caso da revisão, nós vamos em carregar metadados. Lucimar, o que é metadados? Como eu consigo esses metadados? Como eles funcionam? Então, aqui eu vou abrir, eu já deixei aberto para vocês, nós temos as bases de dados, correto? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, algumas bases de dados são de acesso público, outras vocês vão precisar do número de VPN da universidade para ter o acesso aberto. Então, antes de fazer uma revisão, minha recomendação é: vejam quais bases de dados vocês vão ter acesso gratuito. Não adianta vocês incluírem, por exemplo, a Web of Science se vocês não têm acesso a ela. Então, é importante revisar isso. Onde eu busco essa resposta, provavelmente os bibliotecários vão ter essa resposta de quais bases têm acesso ou não. Então, aqui, vocês vão colocar a estratégia de busca. Eu sempre oriento a construir uma boa estratégia, porque é ela que vai me dar a orientação dos artigos que eu vou encontrar. Se eu fizer uma estratégia muito curta, com uma palavra, eu vou encontrar 1.000, 5.000 artigos. Se eu fizer uma estratégia mais delineada, ele vai me dar artigos mais parecidos ao que eu quero encontrar. Então, a etapa de construção dessa estratégia, ela é um pouco trabalhosa no início, mas depois que você for rodar nas bases de dados, vocês vão ver que os resultados são positivos. Além disso, a estratégia de busca, às vezes, precisa ser adaptada à base de dados. Por exemplo, nós, da área da saúde, nós temos o DEX, nós temos o MESH, mas em outras áreas, por exemplo, como na área da educação, ou quem pesquisa até mesmo na área da psicologia, da sociologia, não existem descritores. Então, vocês precisam encontrar palavras que vão se assemelhar a isso para fazer a busca. Mas isso, quem pode apoiar também, tem vários cursos online e também as bibliotecárias das universidades sempre ajudam. Pelo menos as bibliotecárias que eu tenho contato, elas apoiam nesse processo de formulação da estratégia de busca. Então, aqui eu fiz uma busca bem geral, só para a gente simular, fazendo uma busca sobre pesquisas qualitativas que usaram ferramentas digitais. Eu não defini o campo de busca, se é por título, por palavra-chave, porque aqui é um exemplo geral. Então, a Web of Science, ao colocar essa estratégia, ela me deu o resultado 58 artigos. O que eu faço? Sempre vocês vão ver aqui e vão selecionar todos os artigos que vocês quiserem. Vocês não precisam fazer o processo de leitura do título e do resumo nessa etapa. Vocês vão salvar esses documentos.
Quando vocês selecionam os artigos, vocês sempre vão encontrar em qualquer base de dados a opção exportar. Eles dão diferentes tipos de exportação. No nosso caso, nós precisamos do formato bibliométrico, que é XML, que é o BibTeX, que é o RIS, que é o que o software que vão trabalhar com as revisões da literatura conseguem fazer a leitura. No nosso caso, eu vou em outros tipos de formato de documentos. Aqui eu coloquei só a página, mas se vocês quiserem selecionar todos, também dá. Os conteúdos que vocês querem que sejam importados, então, para mim, é importante o autor, o título e a fonte, mas vejam que dá para ter o registro completo e as referências citadas. Eu sempre vou por esse básico, porque quando a gente começa a ler título e resumo, a gente elimina muitos artigos, então não tem por que ficar carregando tantas informações. E aqui vai me dar os modelos que eu quiser. Então, o modelo bibliográfico que a Web of Science me dá é o BibTeX. Esse modelo o WebQDA consegue ler. E eu clico em exportar. Então, isso ele já começa a salvar e vai me dar um arquivo que eu vou poder abrir no meu computador. Ele já fez download e salvou na minha área de trabalho. Quando clica nesse documento, deixa eu abrir aqui e mostrar como que está no meu. Vejam que quando você exporta no formato BibTeX, ele fica com outro formato de documento. Se você clicar, você não consegue ver nada ou ver somente códigos. Não é erro. Isso se chama formato bibliométrico que os softwares conseguem fazer a leitura. Então, salvei o BibTeX na minha busca no computador. Eu posso buscar isso em diferentes bases de dados, como vocês preferirem. Salvam todos os documentos e então nós vamos para o WebQDA. Então, fomos para a base de dados, fizemos a busca, salvamos no formato BibTeX ou RIS, o que vocês preferirem, e agora voltamos para o WebQDA. Então, aqui, notas, fonte, carregar metadados. Metadados é esse formato de arquivo específico. Eu vou em selecionar ficheiros. Aqui eu criei uma pasta específica. Eu recomendo vocês criarem pastas também, porque facilita, fica mais organizado para vocês trabalharem. E quando, por exemplo, forem salvar o documento, a dica que eu dou, coloquem a data da busca. Porque lá no nosso método, nós vamos precisar apresentar para os leitores quando que a gente fez essa busca. Se eu fiz hoje, eu tenho um número, amanhã é outro número. Então, uma dica que eu dou de quem já penou na vida, sempre deixe no lugar anotado, que vai facilitar para vocês. Ao eu carregar esse ficheiro, ele vai dar a opção do ano, dos autores, das palavras-chave e do tipo do documento. No meu caso, eu quero tudo isso. Lucimara, para mim não faz importância ter os autores, então você pode tirar a seleção disso e selecionar só o que interessa. Eu clico em carregar e o WebQDA vai começar a processar as informações. Esse tempo de carregamento vai depender do número de artigos que vocês tiverem. Se vocês selecionarem 1000 artigos, por exemplo, em cada base de dados, vai ser mais demorado. Se selecionar 500, 200, vai ser mais rápido. O que eu acho? Não tem um número definido, mas quanto mais delineada for a estratégia, menos artigos extras vocês vão ter. Então, se eu fizer uma boa estratégia, em vez de 1000, eu vou ter 500 artigos, mas 500 que vale a pena ler e que vão fazer sentido. Ao terminar a importação, o WebQDA ele cria uma pasta específica chamada Revisão da Literatura. Essa pasta ela é dividida em incluídos, que vão todos os metadados que nós buscamos, e automaticamente ele vai exportar para a pasta duplicados aquilo que estiver repetido. No meu caso aqui, eram poucos artigos, então não foi nenhum duplicado, ele não exportou para essa pasta. Quando for duplicado, ele já vai fazer isso automaticamente. Então, todos os demais vão estar na pasta incluídos. A partir disso, cabe a nós, pesquisadores, acessarmos cada um dos itens. Clico nesse daqui e eu vou fazer a leitura do título, verificar se está de acordo ou não, lá com os meus critérios de elegibilidade, e a leitura do resumo.
Ah, eu li e está de acordo com o nosso protocolo. Vamos manter como incluído, não preciso tirar dessa pasta. Quando eu já vejo que esse artigo vai incluído, vejam que aqui embaixo ele já dá o DOI. Então, a orientação que eu dou ali, e esse vai ser incluído, vocês clicam no DOI e ele vai direcionar para o artigo na íntegra. Esse artigo na íntegra, vocês já deixam salvo em PDF na área do seu computador. A minha internet está um pouco lenta, mas vamos deixar carregando. Agora, vamos ver o próximo metadado. Eu cliquei aqui, vou ler o título, vou ler o resumo, e esse aqui não se enquadra na minha pesquisa. Eu já vejo pelo resumo, por exemplo, eu vou fazer uma revisão que só vai envolver pacientes adultos, e aqui está falando que tem pacientes idosos. Então, esse aqui eu já posso excluir. Então, eu tenho aqui na pastas incluídos. Esse segundo artigo eu vou selecionar e eu vou em editar estado e colocar excluído. Ele não faz parte da minha amostra. E assim vocês vão fazendo com cada um dos artigos até ter a amostra final. Aqui, por exemplo, nós tínhamos 12 a 15 artigos, a amostra final vai ser diminuída a partir dos critérios de elegibilidade, porque é humanamente impossível nós lermos 500 artigos na íntegra. Por isso que a gente aplica esses critérios para facilitar o processo de trabalho. Então, fiz a leitura e esses artigos é que vão compor a minha base de dados, a minha questão que eu vou fazer, vou produzir as evidências científicas. Uma observação: quando eu vou incluir o artigo na íntegra, não significa que ele possa ser excluído depois dessa etapa. Eu posso ler na íntegra e ver que não faz sentido, ou eu posso ler o artigo na íntegra e ver que ele tem problemas metodológicos, e isso invalida ele a participar da amostra. Então, vocês podem excluir também na etapa de leitura na íntegra. Como vocês vão inserir o artigo na íntegra? Aqui salvou. Então, ele já me deu acesso ao artigo, vocês vêm aqui, salvam em PDF, HTML, depois salvam em PDF, como vocês quiserem, e salva na área de trabalho. Terminamos de selecionar a nossa amostra a partir do título e do resumo, agora nós vamos ler o texto na íntegra. Então, nesse mesmo sistema, entretanto, nas fontes internas, é que vocês vão inserir esse arquivo. Eu já deixei salvo no meu computador, vocês vêm em carregar ficheiros, selecionar ficheiros, e aí ele vai me dar a opção de salvo em PDF ou salvo em DocX. Eu geralmente salvo em PDF, que é o formato que a base de dados dá. E aí eu clico em abrir e carregar ficheiro. E aí o WebQDA já passa a salvar esse artigo na íntegra. Depois dessa etapa é que nós vamos fazer a leitura e começar a processar os nossos dados, a tratar. Esse processo, ele é similar ao que o Fábio falou e vai ser similar aos outros processos de análise. O que pode facilitar é a questão de ampliar os questionamentos. Por exemplo, quando a gente faz essa importação dos metadados, lembram a parte da caracterização dos estudos, que é a contabilização? Isso o WebQDA já faz automático. Então, por exemplo, ele já leu que a maior parte dos artigos foram publicados em 2019. Nós não precisamos fazer essa leitura. Assim como ele já selecionou quais foram as palavras-chave mais utilizadas. Se vocês quiserem incluir outras questões, é possível incluir outras questões. Isso vai depender de qual que é o objetivo de vocês. E aqui no final, ele dá o estado de quantos foram incluídos, quantos são duplicados e quantos foram excluídos. Isso é importante quando vocês vão apresentar o fluxograma, por exemplo, das etapas de seleção, que isso já é calculado automaticamente. E como nós fazemos, então, a questão interpretativa? Então, vocês vêm aqui para as fontes internas, que é onde nós salvamos os nossos textos na íntegra. Coincidentemente, eu salvei um sobre a enfermagem portuguesa, não foi intencional para a aula, foi sem querer. E vocês vão passar a... Não sei também se tem algum autor aqui que está nessa sala. Se for, peço desculpa.
mas é só para como exemplo. E aqui, então, nós temos acesso ao artigo na íntegra. A codificação a gente vai fazer de acordo com a nossa técnica de análise dos dados. Por exemplo, eu quero saber, aqui no meu caso foi sobre artigos qualitativos que utilizaram ferramentas digitais. Então, por exemplo, um dos códigos que eu posso explorar, pensando em análise qualitativa, é, por exemplo, quais foram as técnicas de análise de dados utilizados? Técnicas de análise de dados. Na descrição, vocês vão poder conceituar o que consideram como técnicas de análise ou o que vocês buscam por meio dessa codificação. Isso é importante, porque quando a gente trabalha com mais de um investigador, a gente acaba se dispersando nas nossas percepções. Então, ao focar, por exemplo, o que eu vou considerar como técnica de análise e colocar nessa descrição, depois para o outro leitor vai ficar mais fácil para o outro revisor ler e entender. Eu clico em OK e ele vai me gerar essa primeira categoria. Dentro disso, vocês vão fazendo a leitura e vão criando também as subcategorias. Por exemplo, análise de conteúdo temática. É um tipo, aqui eu coloco a descrição, o que considera. Nós temos a Minayo, que trabalha com análise de conteúdo, nós temos a Bardan, temos também a análise do discurso, que é bem comum. E aí coloca aqui a descrição, tem a hermenêutica, tem a fenomenologia, enfim, N técnicas de análise que nós podemos utilizar. Criamos esses códigos, vocês podem criar outros códigos. Outro código, por exemplo, aqui, poderia ser os tipos de software. Então, reportar o que vocês consideram como software. Na pesquisa, vocês só vão considerar os softwares de análise qualitativa, mas vão considerar os pacotes ou os que fazem análise lexical. Tudo isso vocês vão precisar especificar para conduzir. Então, aqui, tipos de software. Vamos colocar aqui pacotes de análise qualitativa. E aí, coloca aqui o conceito, por exemplo. Software de análise lexical, que vai fazer na questão mais da constituição da palavra, do sentido que ela tem, e assim vocês vão criando os subcódigos. Vocês podem ir lendo e criando as categorias empíricas, ou vocês podem criar a priori essas categorias, e isso vai depender do referencial metodológico que vocês utilizam. Então, vamos dizer que aqui a gente está lendo o texto, chegamos na parte do método. Aqui, gente, eu não vou ler, para ser mais rápido, eu vou selecionar uma porção do texto. Eu vi que aqui, então, está falando que usou análise de conteúdo temática. Seleciono, clico em codificar. Aqui eu continuo lendo e vi que falou sobre o software que eles utilizaram. E era um software de análise lexical, era o Alcest, por exemplo. Ou pode dizer que ele usou dois, no caso aqui era NVivo, ó. Então, é pacote de análise qualitativa. Aqui, nos pacotes de análise, vocês também podem especificar, por exemplo, WebQDA. Pode criar mais um, o NVivo. E ir construindo esses conjuntos de informações que depois vão facilitar a análise de vocês. E assim vocês vão fazendo no decorrer de todos os textos que vocês tiverem. Depois de ter codificado tudo isso, vocês vão ter acesso aos códigos árvore, que são esses que nós construímos as categorias empíricas, que geralmente vão envolver categorias e subcategorias. Nós temos acesso aos descritores, que fala, por exemplo, sobre o ano de publicação, sobre as palavras-chave mais frequentes, e também é possível classificar as fontes, que aí estaria relacionada à classificação de cada um dos artigos, mas isso é para um outro curso mais avançado de como elaborar totalmente a revisão. Por fim, tem algo que eu gosto muito do WebQDA e é o que otimiza as nossas pesquisas, que são os questionamentos.
Então, por exemplo, nós temos as palavras mais frequentes que o Fábio ilustrou. Nas revisões, eu gosto de fazer muito com os metadados, porque ele vai explorar nos resumos todos os temas que nós temos, e a partir disso já pode nos dar a ideia de categorias que vão ser abordadas. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de quais são as palavras mais frequentes no metadados. O número pode ser 50, 100, como vocês preferirem. Eu geralmente coloco 100 palavras mais frequentes nos metadados. E aí a descrição, eu coloco a questão que eu tenho, quais são as 100 palavras mais frequentes nos metadados. A quantidade, número de palavras que eu tenho, a dimensão é o número de letras. Se você, na sua pesquisa, trabalha com siglas, por exemplo, TB, de tuberculose, HIV, eu oriento colocar 2 ou 3 letras. Se não há tantas siglas no seu referencial, na pesquisa que você está fazendo, eu oriento colocar 4 letras. É possível colocar as palavras para excluir, se vocês querem excluir alguma, e aqui nas restrições, vocês vão selecionar o que vocês querem. No nosso caso, nós queremos saber nos metadados, nos resumos, o que foi explorado, tanto no título quanto no corpo do resumo, o que foi explorado disso no geral, porque isso já vai me dar alguns indícios do que a revisão vai retratar. Eu clico em gravar, salvei todos os metadados e vou clicar em salvar. A partir disso, vocês clicam 2 vezes no título da nuvem de palavras e aqui já vai me dar as palavras mais frequentes. Orientação que eu dou: façam algumas limpezas, por exemplo, com, where, algumas palavras não vão fazer tanto sentido, então é possível a gente limpar, de certa maneira, a nossa nuvem. Terminei isso, ó, por exemplo, título, tipo, artigo, resumo, resultados, diz, autores, também não faz sentido. Deem uma garimpada nisso. Clico na nuvem, aqui em cima no ícone, e já vai me dar quais são as palavras mais frequentes. Então, vejam que aqui já me dá uma ideia, vai falar sobre os pacientes, então provavelmente vão ser estudos na perspectiva dos pacientes. Se vocês clicarem em cima da palavra os pacientes, vai aparecer em todos os resumos onde isso foi citado. Então, por exemplo, estão com um grupo de investigação muito grande. E vocês viram que nesse objeto nós temos a perspectiva dos pacientes e dos usuários. Vocês podem fazer a revisão com foco nos pacientes e com o foco, por exemplo, nos profissionais. É possível fazer isso a partir dessa exploração. Aqui, no nosso caso, a maior parte das pesquisas foram qualitativas, isso é um resultado interessante. Então, se eu pesquisar essa temática, a maior parte dos autores optam por pesquisa qualitativa, ou poderia ter dado diferente, poderia ser a quantitativa. Outra questão que aparece aqui, a enfermagem. Então, mais estudos da área da enfermagem é que utilizam softwares para análise qualitativa. Isso também é um dado interessante que a gente consegue ter a priori. Nós temos também a pesquisa de texto, que vai permitir pesquisar as palavras compostas, por exemplo, pesquisa qualitativa, ou cuidado de enfermagem, ou se você for utilizar, por exemplo, algum referencial, alguma teoria de enfermagem, vocês conseguem buscar quais artigos abordam. E nós temos as matrizes, que eu gosto muito delas, porque elas que ampliam o nosso olhar sobre os dados. Então, as matrizes, elas vão permitir cruzar as informações todas que vocês tiverem no WebQDA. Então, eu posso cruzar tanto descritores com descritores, quanto vocês podem cruzar descritores com as categorias empíricas que estão nos códigos árvores. Nesse exemplo, eu vou cruzar somente os descritores, então eu vou fazer o cruzamento entre o ano e quais palavras-chave foram mais utilizadas, que são as informações que nós temos aqui, mas vocês podem criar N possibilidades. Então, o meu cruzamento vai ser ano de publicação versus palavras-chave. A questão é qual é a relação
entre o ano de publicação e as palavras apresentadas nos metadados. Depois, conforme vocês forem codificando, vocês vão ampliando ainda mais as possibilidades. Então, na linha, eu vou colocar o ano de publicação. Então, nós vamos vir aqui nos descritores. Aqui nós temos os anos. E vocês vão selecionar cada um dos anos que vocês vão utilizar. Clico em gravar e pronto. Na coluna, que é o outro cruzamento, nós vamos colocar as palavras-chave que foram citadas nos artigos. As palavras-chave, muita gente não dá atenção, mas ela é muito importante quando a gente faz a nossa pesquisa original, porque permite, por exemplo, os nossos estudos serem incluídos nas revisões. Então, nós temos que pensar nos nossos estudos já pensando nisso, e isso automaticamente dá citação. Infelizmente, nós vivemos nessa era da produtividade. E também para ver se tem algum padrão ou não entre elas. Selecionei as palavras-chave e clico em gravar. A relação pode ser e, ou, se não quiser alguma coisa, eu coloco e, porque eu quero saber o ano de publicação e a palavra-chave que esteve associada. E vocês podem colocar aqui nas restrições o que vocês querem incluir. No meu caso, eu só vou querer saber dos metadados. Eu não quero dos dados em geral. Então, eu venho aqui em incluídos e vou selecionar os incluídos. Clico em gravar e vou clicar em salvar. A partir disso, automaticamente, o WebQDA vai cruzar essas informações para saber, de acordo com o ano, quais foram as palavras mais citadas ou não. Esse processo de carregamento vai ser determinado de acordo com o número de palavras que vocês têm, então, às vezes, ele demora mais, às vezes, menos. E aqui ele já vai dar a tabela com essas informações, que vocês podem apresentá-la também, e depois importa por meio do Excel e faz um gráfico, ou vocês podem utilizar um mapa conceitual do próprio WebQDA, que nós temos o primeiro nível. Então, vejam aqui, ó, que a maior parte das palavras foram em 2019, e quando eu vou para o segundo nível, eu vejo quantas vezes que ela foi citada. Por exemplo, pesquisa qualitativa, se eu clicar aqui, deixa eu diminuir aqui a minha tela, que eu ampliei para mostrar, pronto. Deixa eu ir aqui. E aí eu posso, ao clicar, por exemplo, no 2, ele já vai me dar em que local que essa citação está. Então, quando a gente, por exemplo, for apresentar o resultado, é interessante apresentar esse mapa, porque quem for ler vai ter uma dimensão, olha, maior parte dos artigos foram publicados em 2019. E deles, o que mais foi utilizado, o termo pesquisa qualitativa. Se você clicar aqui em cima do número 2, meu não está indo. Aqui na lateral direita, agora carregou, vai aparecer aonde está a citação. Então, por exemplo, eu não preciso acessar todas as informações, eu venho aqui diretamente e pego o dado para apresentar no artigo. Isso facilita o nosso tema. Outro mapa conceitual que é muito interessante que nós temos no WebQDA e que eu gosto de apresentar para introduzir as categorias, então nós temos esse aqui, que ele vai dando por cores quanto eu tenho de cada uma. Então, você pode apresentar no geral da introdução dos seus resultados, ou vocês podem apresentar o fluxograma das categorias que está carregando. Que aí vocês também vão conseguir apresentar aos leitores a ideia geral. Deixa eu ver, o fluxograma também vai estar aqui. Eu peço desculpa, hoje a minha internet está em ritmo de sexta-feira. Ou ela já está pedindo aposentadoria devido à pandemia, porque ela está sendo bastante explorada. Ó, esse fluxograma aqui, que ele aparece também na introdução e que vocês vão encontrar na codificação, vocês podem apresentar na introdução dos artigos, porque aí quem for ler já tem a dimensão total do que vocês vão discutir no artigo.
E, por fim, o último sistema, nós temos a questão dos utilizadores, que é onde vocês vão convidar as outras pessoas para trabalharem com vocês na revisão. Então, ao convidar, vocês têm a opção convidado e a opção colaborador. Colaborador é aquele que consegue editar com você. Então, aqui é muito interessante, deixa eu mostrar aqui, que o WebQDA, ele apoia os pesquisadores no processo da validação dos códigos, porque, por exemplo, estamos trabalhando eu e a professora Helena nesse artigo. Eu selecionei os códigos, se eu ocultar a codificação, a professora Helena não sabe o que eu codifiquei, e ela vai codificar. Depois, em uma reunião conjunta nossa, nós vamos exibir as nossas codificações e vamos ver aquilo que tem consenso ou dissenso. E a partir disso a gente vai dizer, não, isso de fato é uma evidência científica porque nós duas consensuamos. Se nós não consensuamos, nós vamos ter que discutir por que não foi feito isso. E, por fim, algo que eu acho muito legal, que foi uma atualização do WebQDA, é que nós conseguimos ver os registros que os nossos companheiros de pesquisa realizaram. Então, por exemplo, as notas que eu criei, as coisas que eu codifiquei. Isso é interessante para quem está trabalhando, para a gente até ou relembrar. Eu, por exemplo, tenho várias pesquisas em andamento, então me lembrar a última coisa que eu fiz foi isso, como também acompanhar o processo de trabalho das outras pessoas que estão na nossa equipe. No geral da revisão da literatura é isso. Agora estou disponível para questões, questionamentos, observações, dúvidas, o que vocês precisarem.